Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E hoje o plantão tá daquele jeito, maca nos corredores, dois esperando vaga na UTI e a primeira ficha que você puxa é uma senhora de 72 anos, hipertensa, diabética, que chegou carregada pelos filhos com dispneia intensa, ortopneia, taquipneica, saturando 86% em ar ambiente. Na ausculta, estertores até os ápices, edema de membros inferiores e uma pressão de 160 por 90. Na sua cabeça já acende o alerta. É uma insuficiência cardíaca, mas e agora? Qual perfil? Vai diurético? Vai nitrato? Vai tubo? E se ela não urinar? Se você também trava na hora de conduzir uma IC descompensada, esse episódio é para você. Hoje a gente vai falar de perfil hemodinâmico, diurético, vasodilatador, ventilação não invasiva e sim, também de escape, choque cardiogênico e o que a evidência mais atual nos diz. A insuficiência cardíaca aguda, ou ICAD, como eu vou chamar de agora para frente, é quando o coração não consegue sustentar a demanda do organismo, gerando congestão pulmonar ou sistêmica, com ou sem sinais de hipoperfusão. Pode ser o primeiro episódio na vida do paciente, pode ser uma crônica agudizada, pode ser um edema agudo de pulmão ou até um choque cardiogênico. E o que mais mata nesses pacientes não é a disfunção ventricular isolada, é a congestão não resolvida, o tratamento tardio e a falta de estratificação precoce. Os perfis clínicos costumam ser a chave da abordagem, e aqui entra o nosso primeiro pulo do gato. No PS, você não trata só a IC, você trata o perfil hemodinâmico. E isso é visual, é clínico, é imediato. Tradicionalmente, dividem-se os pacientes em 4 perfis. O perfil A é aquele paciente quente e seco. Ele está compensado, sem congestão. O perfil B é Belém, quente e úmido. O mais comum, o paciente congesto, mas perfundido. O perfil C é Curitiba, frio e úmido. O paciente está congesto com hipoperfusão. E o perfil L é o frio e seco, sem congestão, mas com perfusão ruim. Geralmente, esse paciente está hipovolêmico. A maioria dos pacientes, e aqui eu falo de 90% deles, chega em perfil B, ou seja, tem congestão e ainda mantém pressão e perfusão. Esses pacientes vão se beneficiar logo de cara de diurético e vasodilatador, via de regra. E por falando em diuréticos, quando e como usar? Bom, se o paciente está congesto, com estertores, edemas, B3, ortopneia, você precisa aliviar essa sobrecarga com um diurético de alça. A droga de escolha é a furosemida EV. Se ele é virgem de diurético ou estava descompensado, comece com 20 a 40 mg. Se ele já usa cronicamente, a dose EV deve ser pelo menos igual ou até o dobro da dose oral habitual. Se não houve resposta em 1 a 2 horas, dobre a dose. O Dose Trial testou isso, infusão contínua versus bolos, dose baixa versus dose alta. O que a gente leva disso? Doses maiores, até 2,5 vezes a dose habitual, melhoram sintomas mais rápido, mas sem mudar a mortalidade. Ou seja, existe melhora clínica com internações mais curtas. E monitore a resposta. Se o débito urinário for menor que 100 a 150 ml/hora nas primeiras 6 horas, reavalie. Associe tiazídico, por exemplo, a clortalidona ou a metolazona se necessário. Se o paciente está congesto e hipertenso, por exemplo, uma sistólica acima de 140, o tratamento mais poderoso é o vasodilatador, e aqui a nitroglicerina EV é a primeira escolha. Uma dose inicial em infusão contínua de 10 a 20 microgramas por minuto. Em casos graves, como no escape, a gente vai usar em bolos 1 a 2 mg EV a cada 3 a 5 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Isso reduz a pós-carga, alivia o edema pulmonar e melhora a dispneia em minutos. O estudo Optimize-HF mostrou que vasodilatadores estão associados à melhora mais rápida de sintomas e menor tempo de internação, mas seu uso exige cuidado sempre que a pressão sistólica estiver abaixo de 90 ou se há estenose valvar. E falando de aumento de pós-carga, você conhece o escape? Aqui é o terror do emergencista. O paciente entra em pânico, ofegante sudoreico, APA 200 por 120, estertores até o pescoço, taquicárdico. Caso clássico de escape, o Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema. Sim, alguém do inglês aí poderia patrocinar o Bolos.
A fisiopatologia é um pico hipertensivo que gera congestão aguda e edema pulmonar por aumento abrupto da pós-carga. A sua conduta é ventilação não invasiva, CPAP ou BiPAP, o mais precoce possível, com nitroglicerina em bolos, doses altas repetidas. Diurético, só depois que controlar a PA e estabilizar o padrão respiratório, se necessário. Escape é um dos poucos cenários onde o nitrato em bolos salva a vida em questão de minutos. É tridil nesse paciente. Falamos de diuréticos, falamos de vasodilatadores, falta falar sobre a ventilação não invasiva. Está com desconforto respiratório, uso de musculatura acessória saturando abaixo de 90, ventilação invasiva neles. CPAP ou BiPAP, reduz a pré-carga e melhora a congestão. Cuidado com rebaixamento de consciência, com vômitos ou presença de instabilidade hemodinâmica. Estudos mostram redução de mortalidade e necessidade de intubação quando a VNI é usada precocemente na ICAD congestiva. E os inotrópicos têm algum lugar? Só quando há hipoperfusão com hipotensão, ou seja, os perfis C ou L. A dobutamina, na dose de 2,5 a 5 microgramas quilo minuto, terá o seu lugar. Inclusive a noradrenalina, quando houver uma pressão sistólica abaixo de 85, deve ser associada para manter a perfusão. A milrinona deve ser considerada em disfunção de VD ou pacientes em uso de beta-block. Cuidado! Inotrópicos aumentam a mortalidade a longo prazo se usados fora da hora. Só use se houver hipoperfusão com risco de falência orgânica. Eu recomendo ainda, emergencista, alguns estudos que valem ouro. O Dose Trial, já mencionado aqui, estudou a furosemida, em bolos ou infusão contínua. Dose alta melhora sintomas sem mudar a mortalidade. O Optimize HF estudou os vasodilatadores e concluiu que eles melhoram os sintomas com menor tempo de internação. O estudo Impulse de 2022 concluiu que a empagliflozina, iniciada já na emergência, mesmo em ICAD, melhora a qualidade de vida e os desfechos. O Coach Trial é fundamental. Ele concluiu que a definição dos perfis clínicos e a estratificação precoce de risco ajudam a prever a evolução hospitalar e o desfecho. Houve ainda o Trial Escape, que concluiu que o uso do famigerado catéter de Swan-Ganz não muda o desfecho via de regra, use apenas em casos refratários. A insuficiência cardíaca aguda é comum no PS, mas continua sendo mal manejada. Você não precisa de catéter invasivo nem de ultrassom avançado. Claro que poucos aqui caem muito bem. Mas você precisa de olho clínico, de raciocínio baseado em perfil e de agir naqueles primeiros 30 minutos. Porque nesse tempo, você não só salva o coração, você devolve o fôlego de alguém. E no fim das contas, não é para isso que a gente entrou na emergência? Esse foi mais um Bolos de Emergência, absolutamente baseado em evidências, trazendo aquele shot diário de conhecimento. E eu me despeço agradecendo mais uma vez a nossa imensa audiência e pedindo a vocês que nos sigam lá no Spotify também, não se esquecendo de nos avaliar. Aquelas 5 estrelas significam muito para nós. Deixo mais uma vez à disposição o meu Instagram pessoal, @drbruno_leite, para todos aqueles que quiserem ser agregados à nossa comunidade no WhatsApp, que já conta com mais de 1.200 emergencistas de todo o país. Lá, todo mundo sabe que conhecimento bom é conhecimento rápido.